assim, em termos de comentários, né? Porque você há de se verificar o seguinte, existe muito mais coisa em torno do que no núcleo da situação. Então, houve comentário demais, muita gente fazendo afirmações com as quais não se pode provar. Agora, a gente tem também que entender, quem trabalha com gestão, que o imprevisível não pode ser imprevisível para a gente, tem que trabalhar sempre com todas as hipóteses. Então, o que eu acho é que nós realmente não, eu pelo menos não esperava uma dimensão tamanha, como aconteceu em meio de informação. Eu digo isso porque os senhores estão acostumados a lidar com crises, mas crises externas, e resolverem essas crises. Os senhores enfrentam agora a instituição Polícia Civil, que é uma crise de imagem. Sim. Isso é uma crise de imagem para a opinião pública. Perfeito. Agora o seguinte, né? A gente sabe que a opinião pública ela pode ser essa hoje, mas também pode mudar. Né? Agora, da nossa parte, você pode ter certeza que não virão arrependimentos, porque tudo que nós fizemos com tranquilidade, com honestidade. E todas as afirmações que eu fiz aqui, eu não vou ter que voltar atrás. Então, o que a gente espera é que cada um que fez as suas declarações, cada um que veio à imprensa, que lançou alguma pecha, que venha depois e se explique, que venha depois, ocupe o mesmo espaço e diga o que foi que aconteceu. É isso que a gente espera. Eu tenho, da minha parte, eu tenho convicção de que não vou ter que voltar aqui para dizer alguma coisa do que eu já tenha dito. Porque eu tomei desde o começo uma posição de cautela, eu respeito muitos fatos, respeito muitas pessoas que estão à frente dos casos, né, como era o caso do Paulo, e agora é a Polícia Federal, daí eu não estar falando sobre a investigação, porque, ao meu ver, seria muito deselegante, para não dizer até uma infração administrativa, eu estar falando sobre uma investigação que houve o pedido do governador, junto com o secretário de Segurança, para que houvesse essa participação da Polícia Federal, para ajudar a elucidar o caso. Então, da minha parte, né, fico totalmente tranquilo, entendendo que é um momento e que, numa situação de dificuldade, vence quem tem paciência, vence quem tem tranquilidade, vence quem dorme tranquilo. Eu não preciso tomar um remédio para dor de cabeça, eu não preciso tomar um tranquilizante, eu não preciso fazer análise, nem psiquiátrica, nem psicológica, porque eu durmo todo dia com a consciência tranquila de que tudo que eu fiz com honestidade. Agora, e se isso está em prova, que eu acho até que não está, né, mas se alguém quiser suscitar isso, que tenha paciência, que aguarde, que existe uma máxima de que a verdade é igual ao sol. Ninguém vai conter a verdade vai aparecer. E todos aqueles que fizeram afirmações vão ter que provar suas afirmações. Os senhores vão acionar, o senhor, delegado Paulo, vai acionar juridicamente alguém em função deste caso? Bem, Tony, a gente tem avaliado, os amigos têm me ligado, me informado, eu tenho procurado não ler e não receber essas informações. Mas, naturalmente, depois que passar tudo isso, a gente vai avaliar tudo aquilo que foi colocado em referência ao meu nome, ao meu trabalho, e depois nós vamos tomar uma decisão posterior. Os senhores não acham que foram técnicos demais neste caso? Quer dizer, muita tecnicidade, para usar uma expressão assim bem erudita. E enquanto que na outra ponta a gente tinha, por exemplo, o promotor Eliardo, de uma linguagem mais popular, de um jeito mais fácil de se entender. Aliás, inclusive comigo dizem aqui, por exemplo, o Tony usa só umas palavras meio esquisitas às vezes de falar, tem que falar um pouco mais, linguagem mais popular. A gente tem isso gera uma certa barreira às vezes. A gente tem que fazer um exercício para facilitar o contato com a população, para ela entender a gente melhor. Eu, por exemplo, faço todo dia esse exercício. Não acho que foram técnicos demais, não? Bom, Tony, pode até ter sido, né? Eu acho que a Polícia Civil ela tem sofrido um processo de renovação. Isso é uma coisa que vai acontecer. Acho também que os meios de comunicação também talvez não estejam habituados a isso, né? O que a gente está procurando imprimir é justamente esse posicionamento de trabalhar tecnicamente, de respeitar os direitos de todas as pessoas, de não achincalhar, de não lançar suspeição sem ter provas de poder estar afirmando aquilo. Então a gente procura trabalhar numa margem de segurança, porque hoje é uma outra pessoa, amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu. Qualquer um está sujeito. Qualquer coisa que eu faça, né, se porventura vier infringir a legislação, eu quero que o tratamento que me seja dado seja o mesmo que nós estamos dando a todas as pessoas investigadas. Está ao telefone conosco o doutor Antônio Nunes, que é médico legista, que esteve à frente da perícia aqui no estado do Piauí, no caso Fernanda Lages, e que quer fazer observações ao que disse o diretor do Instituto de Perícia Criminal da Paraíba, que participou agora há pouco no programa. Doutor Antônio Nunes, boa tarde. Boa tarde. Antes, só uma correção, Antônio. A minha afirmação não é sobre o diretor da Paraíba. Pois não. É sobre o perito de Brasília. Eu não estou conseguindo ouvir. Será que a ligação caiu? Não caiu. É sobre o perito de Brasília. Oi, doutor Antônio Nunes, pois não.
As minhas afirmações é sobre o perito de Brasília. Pegue do começo que o senhor estava falando. Pegue do começo, por favor, retome e diga novamente tudo, por favor, porque ninguém lhe ouviu. Na verdade, as minhas colocações não são em relação ao perito da Paraíba, é em relação ao perito de Brasília. Ao perito de Brasília, perdão. Supondo-se que ele tenha dito o que eu ouvi, que houve perda de provas e algumas encobertas, se ele não tiver dito isso, esqueça-se o que eu vou dizer. Se ele realmente tiver afirmado, aí a gente vai afirmar algumas coisas. Primeiro ponto, se houve perda de provas para o perito de Brasília, eu quero lembrar para ele que é a mesma perda de provas que os peritos do Piauí também tinham. Ou seja, que é a mesma perda de prova de quê, doutor Antônio Nunes? Que os peritos do Piauí também tiveram. Certo. Né? Então, se ele não é capaz de avaliar dessa maneira, então ele deve ter, a essa altura, uma noção da dificuldade que a gente teve. Sabemos que os operados foi que encontraram, muita gente andou antes, que o corpo tinha um papelão em cima, etc, etc. Então, se ele quer fazer perícia de forma perfeita, ele tem que ir para o espaço sideral e nem se aproximar de um meteoro, porque meteoro pode ter bactéria. Ele vai encontrar algo asséptico. Então, perícia se faz como se encontra. É claro que o ideal é que você encontre isolado, sem que se mexa em corpo, e por aí vai. Então, assim, isso é uma postura, supondo-se que ele tenha dito isso, eu não ouvi diretamente. Se foi, é uma postura antiética, lamentável, e a gente gostaria de respeito e que ele dê o laudo dele. A gente não está pensando que ele faça auditoria do laudo de ninguém, não. A gente quer que ele dê o laudo dele, se ele achou alguma coisa que ele diga. O que a gente acredita é que essa altura ele já viu quanto difícil foi. E talvez chegue querendo sair pela tangente. Tudo bem. Obrigado, então, pelas suas colocações, doutor Antônio Nunes. E um contraponto, quer dizer, a posição da Polícia Civil através da sua perícia. Obrigado, boa tarde. O senhor quer falar alguma coisa sobre, fazer algum comentário a respeito disso, delegado James? Não, eu acho que ele está dizendo de outra forma o que eu efetivamente disse. O que a gente espera do perito de Brasília é que ele contribua para a solução. Tá? Eu acho que não foi pedido a ele, eu tenho impressão, não tenho certeza, porque não fui eu que lidei com ele. Mas eu acho que o que os promotores devem ter pedido é uma solução para o caso e não uma análise do que se fez aqui. Né? Acho que não é o momento disso. Agora, o que a gente espera é que a população tenha um pouco de paciência, que aguarde o trabalho que a gente espera que a Polícia Federal faça. Eu tenho certeza que vai ser um bom trabalho e vai ficar absolutamente esclarecido. E dizer o seguinte, o relatório da polícia foi o relatório do prazo de 60 dias. Esse é o nosso relatório. Por que os senhores não pediram, me desculpe, por que o senhor não pediu prorrogação deste prazo, delegado Paulo? Porque chegou a ser veiculado na imprensa inteira que o inquérito não seria mais devolvido. Está tudo gravado, certo? Já se veiculava isso. Inclusive, eu até já acredito... Mas os senhores não ficariam numa situação melhor? Não, delegado Paulo, ficaria melhor. Quer dizer, mesmo que ele dissesse que não receberiam, os senhores solicitavam, quer dizer, os senhores estão esperando um resultado de DNA. Pois é, era isso que eu queria complementar. Olha, desses 60 dias... Nesses 60 dias nós tivemos a participação do Ministério Público, sim, que está também investigando. Sim. Nós tivemos 28 dias só de aguardo da chegada dos laudos. Mas aquilo foi veiculado. Inclusive, eu pelo menos pessoalmente acredito que já, mesmo que fosse encaminhado, fosse feito um pedido de mais prazo, a meu ver, poderia ocorrer também o desfecho que está tentando se dar agora. Então, poderia ser uma coisa até... pior desse ponto de vista. Então, o fato é que a iniciativa foi nossa, justamente porque nós temos transparência e temos isenção. Nós não temos preocupação com o trabalho que a Polícia Federal vai fazer. Pelo contrário, temos tranquilidade e temos certeza e confiança, e o Piauí também pode ter, que a Polícia Federal vai apresentar seu relatório sobre o caso, tá entendendo? E a gente espera que a verdade venha à tona e que as pessoas tenham um pouco de paciência para avaliar essa situação depois. Agora é um momento em que está todo mundo, os ânimos estão todos acirrados. É um momento de calma, de tranquilidade e de serenidade. Então vamos aguardar o que a Polícia Federal vai dizer, para que depois a gente veja qual é o posicionamento nosso. A Polícia Federal tem duas possibilidades: desvendar este crime ou chegar à mesma conclusão que a Polícia Civil. Levando-se em conta a possibilidade dela desvendar esse crime, como fica a Polícia Civil, delegado Paulo? Olha, se desvendar dentro daquilo que foi colocado ali, nós ficamos satisfeitos. Hipótese, uma informação recente que deve chegar no decorrer do dia de hoje ou até na segunda-feira. De repente está lá essa informação. Ou a necessidade, que já foi comentado diversas vezes, dessas informações, daqueles material, não bater nenhum dos 18 que foram. E aí, sim, trazer novos nomes, que isso foi ventilado também.
e pelo fato também dessa informação já ter sido, inclusive, veiculada na imprensa, onde novos nomes, a pedidos do Ministério Público, serão submetidos a exame. Então, é uma situação que vai demorar e, de certa forma, é importante que a Polícia Federal faça o seu trabalho e a gente fique só... Vamos ficar aqui na guarda, dentro daquilo que for solicitado, a gente está sempre disponível para colaborar, para ajudar, mas a parte de investigação, de depoimentos, trabalho de inteligência, as requisições necessárias foram todas produzidas. Tem dúvidas que ainda permanecem, que como o senhor disse, o senhor também disse, vamos aguardar, os senhores estão realmente acreditando de que o tempo tratará de responder a todas essas questões. Mas existem perguntas que ficam aí no ar. Por exemplo, o delegado Mamed, o senhor é o presidente do inquérito, foi o presidente do inquérito e teve auxílio de outros delegados. O senhor é delegado geral. Por que não o delegado Paulo presidindo o inquérito, mas o delegado Mamed também fazendo parte da equipe?